Quinta questão de matemática, FUVEST 2022, segunda fase. Considere no plano cartesiano a circunferência com centro no ponto 0,3, 0 no x, 3 no y e raio 2. E para cada a pertencente aos reais, onde a não é zero, a parábola cuja equação é y igual a ax quadrado mais 1. Se o a for menos 1, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola. Só tem um ponto. Vamos lá. Então, nós temos aqui... deixa eu me ajeitar a câmera que eu ainda não consegui ajeitar o que eu queria, né? Nós temos na primeira equação, então, meio que um sistema. A gente sabe a equação da circunferência, que é essa aqui que eu escrevi, y menos y0 ao quadrado, mais x menos x0 ao quadrado e raio ao quadrado. y0 e x0 são os pontos de centro, o y é 3, o x é 0, você desenvolve e chega na equação da circunferência. Então isso aqui é só um início. Agora, a equação do item A pede que a valha menos 1. Y então é menos x quadrado mais 1. Com isso, eu vou isolar o x quadrado, passando para lá, o y para o outro lado, para substituir na equação da circunferência, onde y ao quadrado menos 6y mais 9, e aí x quadrado virou 1 menos y igual a 4. Assim eu caio numa equação do segundo grau, que é mais tranquilinha para resolver, por soma e produto, dá 1 e 6, e aí eu posso pensar que o y pode ser 1. Se o y for 1, eu volto para cá, dá 0, então x é 0. Esse é um ponto que existe, é uma possibilidade. Agora o outro possível, 6, se eu coloco lá naquela equação, vai dar 1 menos 6, vai dar menos 5, e a raiz de menos 5 não existe. Portanto, o nosso ponto é somente 0 e 1, que se encontra mais ou menos aqui, nessa intersecção entre o vértice da parábola de boca para baixo com o ponto mais inferior da circunferência. É o único ponto de intersecção. Por isso que a pergunta era o ponto, né? Só tem um. Agora vamos à letra B. Para a igual a 1, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola. Bom, eu fiz a mesma brincadeira do item A, só que agora trocamos a função. Em vez de y menos x quadrado mais 1, agora é y mais x quadrado mais 1. Peguei a equação da circunferência, isolei x quadrado, deixei y menos 1, botei na equação da circunferência, ajeitei a equação do segundo grau, cheguei nas raízes por soma e produto, y valendo 1, o x dá 0, e se o y for 4, o x dá 3, raiz de 3, né, mais ou menos raiz de 3, o que confecciona esses 3 pontos possíveis, 0 e 1, raiz de 3 mais 4, menos raiz de 3 mais 4. E aí eu fiz um esboço gráfico aqui, deixando claro que realmente tem 3 pontos que se interceptam, parábola de boca para cima com a circunferência. Por isso o texto fala de 3 pontos. Olha, por aqui, gente, já temos mais da metade da questão resolvida, então tranquila, né? Agora vamos à letra C. Encontre todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuem exatamente 3 pontos em comum. Ele colocou aí um A valendo 1, né? Só que a gente pode pensar em outros valores de A, né? Por quê? Porque a nossa parábola, veja aqui que eu fiz, né? A gente, se fosse 1, como nós vimos anteriormente, dava esse perfil. E o parâmetro A, ele consegue modular a curvatura dessa parábola. Ela pode ficar mais estreitinha ou mais alargada. Se a parábola tornar-se parte da circunferência, teremos uma intersecção completa, né? E aí, eu imaginei, bom, então o A ele pode ser infinito, né? Eu posso pegar essa modulação e jogar um valor de A muito alto, que vai dar uma parábola assim, sabe, meio exageradona, assim, vai subir muito rápido. Tem 3 pontos. Mas aí eu posso ir diminuindo A, até onde eu posso diminuir esse A, né? Aí eu peguei aquela equação y igual a ax quadrado mais 1 e fiz aquele mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Eu isolei quem? O x quadrado.
Então, x² vai ser igual a y menos 1 dividido por a. E joguei aqui, nesse x² da equação da reta, na equação da circunferência. Cheguei nessa igualdade, passei esse membro para o outro lado, troquei o sinal aqui, já que multiplicou por menos 1, e resolvi trocar as bolas aqui. Passei o a para o outro lado e essa equação do segundo grau para baixo. Na hora que eu fiz isso, eu isolei o a, que é o foco da minha análise. Só que em função de y. Eu vi outras resoluções onde o cara trocava não o x² por esse troço, mas ele jogava o y aqui, né, e caía dentro nas contas. Dá resolução também? Dá. Aqui eu fatorei, né? Essa função é fatorável, ela tem raízes, y-1 e y-5. Eu posso simplificar esse membro aqui e esse outro, vai sobrar um menos 1, por isso que troco o sinal e 5 passa aqui para baixo trocado. Então eu simplifiquei, o a virou 1 sobre 5 menos y, troquei de novo as bolas para isolar o a, e aí em função de y, né? Então passei esse cara para cá, o a para baixo, e isolei o y, ficou 5 menos 1 sobre a. Se esse é o y, deu para notar pela condição de existência daquilo que eu estou fazendo, que o y não pode ser 1 nem 5, mas precisa estar nesse intervalo. As respostas aqui elas estão entre 5 e 1, segundo a descrição da circunferência, porque o centro é 3, o raio é 2, então aqui vale 5 e aqui vale 1. Então, todas as respostas que contemplam essa condição estão de fato entre 1 e 5. É uma análise de uma inequação. Se eu jogar esse valor de y aqui, eu caio nessa desigualdade, que trabalhando com ela, subtrai 5, depois passo a multiplicando, eu sei que o a é positivo, e aí eu não preciso inverter sinal nenhum. Daqui a gente tira a conclusão, né, porque o zero você pode aqui desprezar, eu vou chegar numa resolução um pouquinho melhor. O a tem que ser maior que 1/4. O a tem que ser maior que 1/4 é a resposta. Pode ser qualquer coisa maior que 1/4. Por isso que o 1 deu certo, né, no valor do a. Como eu mencionei, existe uma outra resolução possível se você trocar o y por ax² mais 1. Você vai cair numa condição de existência da raiz quadrada, que tem que ser maior que 0. Pode ser que fique mais tranquilo, mas você vai cair num delta lá com Bhaskara e tudo mais. Era fazível. A questão 5 era fazível. Está dentro de um parâmetro que eu espero da FUVEST, né? Onde você consegue caminhar até o B e sofre um pouquinho no C, né? Vamos à sexta e última questão de matemática.